Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o conteúdo da aula 14, que seria a temática de associação criminosa, tá? A gente vai conversar sobre os crimes contra a paz pública. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Deixa eu colocar aqui. Vou compartilhar então aqui. Deixa eu botar uma ampliação. Deixa eu só ver se vai dar certo. Não sei se vai dar certo. Acho que vou ter que deixar assim mesmo, tá, gente? Bom, vamos lá. Agora já está compartilhando ali, né? Você está compartilhando. Então tá. Gente, se vocês quiserem para acompanhar a aula. Ai, tá esquisito esse negócio aqui do fundo, né? Fiz esse teste, mas eu não gostei muito. Vou desativar. Tô aqui na minha cozinha, hoje tô mais tranquila, né? Durante o dia, não tô na sala, no meu escritório. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa aula 14, que é os crimes contra a paz pública. Gente, vocês podem pegar ali a partir do artigo 286, tá, do Código Penal, e a gente vai até o 288A. São poucos artigos, mas é uma aula bastante interessante. Vez e outra a gente acaba vendo fatos a respeito dessa situação na mídia, então é uma aula bem bacana, tem alguns materiais lá na parte virtual, né, no Sava, então sugiro vocês darem uma olhadinha lá. O 286 até o 288A vai falar de crimes que são crimes de preparação para outro determinado crime. Então a gente vai estar incitando, a gente vai estar fazendo apologia, a gente vai estar se associando para cometer tudo isso, outros crimes. Então, tanto que esse tipo penal, né, esse título, desculpa, dentro do Código Penal, em que vai mencionar principalmente esses 3 ou 4 crimes, dependendo do ponto de vista, são situações em que a gente vai ter atos preparatórios que vão ser puníveis, né? O que é totalmente uma exceção, porque no direito penal a gente não pune os atos preparatórios. Vou dar um exemplo do que é o normal, o tradicional. Eu vou lá, compro corda, compro pá, compro um saco de lixo, porque na minha ideia eu quero cometer um assassinato de fulaninho, que é o meu inimigo, né, já de muito tempo. Eu faço tudo isso, vou lá na Cassol, na Balarote, sei lá, qualquer loja que seja, né, de material de construção e compro tudo isso. Gente, eu vou estar cometendo algum crime? Por enquanto, não. Eu não sequestrei a pessoa, não ameacei a pessoa não está correndo nenhum tipo de risco, de nenhum tipo de perigo. Então, o direito penal entende que esse meu ato preparatório de fazer essas compras e confabular aqui dentro da minha cabeça de querer matar aquela pessoa, isso não vai ser crime e não vai ser punível. Mas, nesse título, né, de crimes contra a paz pública, a gente tem, sim, a possível punição de atos preparatórios. Então, isso significa, na doutrina, a gente chama de crime obstáculo, né? Quando, então, o legislador vai punir esses atos preparatórios. E só para a gente conceituar, né, gente, que o bem jurídico tutelado aqui nesses delitos que a gente vai trabalhar hoje é a paz pública. A ideia da paz pública é essa consciência das pessoas, essa sensação de tranquilidade das pessoas, tá? Então, vamos lá para os crimes, né, em espécie. Deixa eu só ver se está tudo funcionando direitinho aqui. Sempre a gente fica naquela, né, se está tudo certo, mas parece que está tudo bem. Então, gente, falando do primeiro delito, né, que seria o 286, que vai falar incitar publicamente a prática de crime. Eu tô aqui com o meu vademecum, né, como sempre, acompanhando, se vocês quiserem abrir para ir acompanhando junto. É um crime de pena, né, de menor potencial ofensivo, então é um crime que vai para o juizado especial, 3 a 6 meses é a pena. É um crime comum, significa dizer que a gente não precisa ter um sujeito ativo ou passivo com alguma especificidade. É um crime formal, ou seja, não precisa daquele resultado naturalístico, né, para se consumar. Simplesmente a incitação em si já consuma o crime. A gente não precisa necessariamente que o terceiro que escutou essa incitação pratique, né, o crime. É um crime vago,
Então, são algumas classificações que vocês vão ver que a gente vai se repetir em todos os crimes. O sujeito passivo, ele tem que ser indeterminado, né? Atinge, então, toda uma sociedade, então a gente também chama de crime de perigo comum, né? Basta que esse incentivo, né, seja... basta não, né? Precisa-se, desculpa, que esse incentivo seja público e não privado, né? Mesmo que o incentivo não se efetive. Então, eu estou incitando, por exemplo, que as pessoas, né? Eu estou, sei lá, discursando, dando aula, e pode ser aqui no meio virtual, por exemplo, e eu começo a incentivar que as pessoas cometam um crime de roubo ou de furto. Não necessariamente eu preciso que, a partir dessa minha incitação, as pessoas que estão me assistindo cometam esse delito, né? Então, já se efetiva, já se consuma o crime de incitação. Deixa eu só tirar aqui meu WhatsApp que ficou aberto, aí fica fazendo barulhinho, para não atrapalhar aqui, né? Muito bem. Já com essa questão da simplesmente a incitação e o público de forma indeterminada, né, um público indeterminado ouvir, assistir, ler essa minha incitação, já se consuma, né? Se o incentivo for para o cometimento não de crime, mas de contravenção penal, né, não vai ser esse tipo penal. Pode ser que seja um outro, né, um outro crime, daí a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas não vai ser a incitação aqui do 286. Ou se for um incentivo de atos imorais, por exemplo, né, sei lá, um ato imoral, prostituição. Prostituição não é nem crime nem contravenção penal. Então, eu estimular as pessoas, né, incitando que pratiquem a prostituição. Isso vai ser um ato imoral, né? Então, também não vai ser esse crime, tá? O crime, ele deve, que eu estou incitando, né, gente, ele deve ser determinado, não genérico. Eu não posso vir e incitar. Pessoal, pratiquem crimes, sejam criminosos. Mas eu não estou determinando qual que é a prática. Então, aqui eu tenho que ter, né, é para praticar o roubo, é para praticar, sei lá, o racismo, é para praticar o homicídio. Tem que ter um crime determinado, né? A corrupção, enfim, não pode ser genérico. E tem que atingir um número indeterminado de pessoas. Porque se eu estiver incitando uma única pessoa para que ela pratique um crime, aí também pode ser que seja um crime, né, específico, pode ser, de repente, algum crime contra obstrução de justiça, alguma coisa nesse sentido, né? Mas daí a gente vai ter que ver cada caso. Ou, de repente, até pode ser uma figura atípica, né? Dependendo da situação, a gente vai estar frente a uma tipicidade de conduta, tá? Gente, tem que ser um local público em que eu faço essa incitação. Tanto que no tipo penal, isso é elementar. Ele diz no 286, incitar publicamente, né, a prática de crime. Então, não dá para ser num ambiente privado. Então, eu estou na minha casa, né, só com amigos, não está sendo gravado, nada, e eu começo a falar sobre determinada prática de crime, incitando, tal. A princípio, se ficar ali, morrer, não for para frente, não tiver uma publicidade, é um local privado, gente. Então, essa prática também vai ser atípica, tá? Né? Então, tem que ser um local público. Então, a internet é um bom exemplo, ou num lugar que tu esteja discursando para um número indeterminado de pessoas. Se o terceiro, né, que está recebendo, escutando essa incitação, pratica o crime que eu estou incitando, né, o praticante da incitação, então, eu incitei, vai responder pelo crime praticado pelo terceiro na modalidade de partícipe. Não sei se ficou claro. Eu fui lá, estou numa palestra com várias pessoas num lugar público, né, e eu estou incitando as pessoas a cometerem, por exemplo, roubos e furtos, crimes contra o patrimônio de forma genérica. E aí, uma dessas pessoas, em razão da minha incitação, vai e pratica esse roubo e furto. E ela é pega, né? Ela é pega em flagrante. E ela fala, eu pratiquei isso porque a professora Cristiane falou isso numa palestra, num lugar público e tal. Então, ele vai responder pelo crime de furto ou roubo, e eu vou responder, além do 286, ainda, né, o crime de furto ou roubo na modalidade de partícipe, com uma pena menor, tá? Vamos adiante. Algumas observações quanto a esse crime, gente. A gente tem a Lei 7.170, de 83, que é a Lei de Segurança Nacional, que vai dizer
né, que é, no caso, que se a pessoa incita, né, para praticar crimes com essa conotação política, tem lá no artigo 23 dessa lei, ela vai responder não pelo crime de incitação, né, de prática criminosa do 286, do Código Penal, mas vai responder aqui pela Lei de Segurança Nacional, por conta do princípio da especialidade, né, gente? A gente tem uma lei específica com características específicas daquele delito, então vai responder pela Lei de Segurança Nacional. Mesma coisa para a lei 2889 de 56, que é a lei de genocídio, né? No artigo 3º fala sobre a questão de incitar o crime do artigo 1º dessa lei, que é a prática do genocídio, né? Se consumar o genocídio, a pessoa vai responder pela pena do genocídio, né? E se não ocorrer, vai ser a pena pela metade. Mas, gente, ela está incitando, não significa que ela vai praticar o genocídio, vocês entenderam a diferença? Ela não está praticando o artigo 1º da lei de genocídio, que é, né, a prática ali genocida, né, matar grupo determinado, né, de extermínio e tal. Não, o que ela está fazendo é incitando a prática de genocídio. Então, se terceiros ali praticam, né, um determinado grupo, praticam então o genocídio, então se consumou, esse que incitou vai responder pela prática de genocídio. Se não ocorreu, vai responder pela metade da pena. O Código Penal Militar, ainda no artigo 155, tem também, né, o delito de incitamento de crime militar, indisciplina, daí ele fala vários crimes ali, né, mas especialmente essa questão da incitação. Eu também não trabalho muito com essa questão do delito militar, mas eu acho que é legal a gente trabalhar, né, dar uma mencionada aqui. E a gente tem a Lei 7716 de 89, que é a lei que fala sobre a questão do preconceito, discriminação, racismo, mas não só a questão de cor, raça, mas fala a questão também de gênero, etnia, opção religiosa, né? Então, o artigo 20 vai falar da incitação quanto a esse preconceito, discriminação, nessa lei específica. Então, todos esses delitos que eu trouxe aqui nesse slide sobre observação, por conta do princípio da especialidade, que está ali destacado em amarelo, vai se trabalhar com as penas ou com os delitos das leis específicas e não com o Código Penal, tá? Vamos lá, gente. Vamos para o 289, tá? Deixa eu dar uma espiadinha aqui, né? Como sempre, se tá tudo certo, mas tá gravando, tudo ok. Vamos lá. 289, gente, apologia de crime ou criminoso. Vai dizer assim no tipo penal: fazer publicamente, de novo, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime, tá, gente? A pena de 3 a 6 meses, mesmo a pena da incitação, também juizado especial, também o menor potencial ofensivo. Também é um crime comum, então a gente não tem nenhuma especificidade para ver quem que vai ser o agente ativo ou passivo. É um crime formal, né, em que o resultado, ele é dispensável, né, a mera cogitação, então, ali, né, os atos preparatórios já são puníveis, então, portanto, ele também é um crime obstáculo. Todos esses que a gente vai ver desse título, né, do Código Penal, são crimes obstáculo. Bem essa ideia, né, de que simplesmente o resultado vai ser um mero exaurimento. A ideia da apologia ao crime ou à pessoa, né, ao criminoso, é a ideia de elogiar, louvar, exaltar, enaltecer o fato criminoso, né, ou o autor de crime, tá, gente? Um exemplo bem clássico, vocês devem ter visto talvez até recentemente, tem um professor de história que mora em Pomerode, ele foi meu professor, tá, gente? Olha só. Que ele tem uma piscina na casa dele com um símbolo da swastika nazista. E, além disso, alguns anos atrás, talvez mais de 10, menos, não sei, ele foi denunciado pelo crime de apologia, né, a autor de crime e também ao crime, né, no caso o Holocausto nazista, porque ele tinha objetos na casa dele nazistas, vamos dizer assim, né, livros, várias coisas assim, sabe, gente? E então, o que acontecia? Ele exaltava a cultura nazista,
né? E também, de certa forma, o Hitler, né? O Adolf Hitler. Então, ele foi denunciado pelo crime. Eu confesso que agora eu não lembro como que finalizou esse caso desse professor, que foi meu professor de história. Nossa, quando ele contava as coisas do nazismo, era assim, com aquele olhar apaixonante de professor, sabe? Não no sentido de exaltar, nas aulas ele era bem contido, mas dava para se perceber o quanto de conhecimento que ele tinha sobre isso, né? Então, a gente pode usar esse exemplo como, né, a exaltação dessa cultura nazista como um fato criminoso que aconteceu no passado. É bom colocar, gente, que a apologia à contravenção penal seria atípico, tá? Então, tu, por exemplo, exaltar a prática, sei lá, de produto abortivo, né? Você fazer propaganda de produto abortivo é uma contravenção penal. Então, você exaltar, louvar isso, né, enaltecer determinado site que venda tal produto, tal, a princípio não poderia ser considerado esse delito de apologia ao crime ou ao criminoso, tá? O autor do crime aqui, gente, que está sendo, né, tendo essa exaltação, pode ser tanto na modalidade de autoria, como coautoria ou partícipe, tá? Então, não necessariamente precisa alguém que foi ali o cabeça do crime, né, que agiu. Lembrando, gente, que tem que ser uma apologia pública, né, porque é um crime vago, que tem que atingir um número indeterminado de pessoas, né? A ideia aqui, a diferença entre apologia e incitação é que a apologia é um estímulo indireto da prática de outros crimes, né? Então, assim, eu fico exaltando a cultura nazista, por exemplo, isso pode indiretamente estimular outras pessoas a quererem, sei lá, eliminar judeus, por exemplo, eliminar público LGBT, QIA, né? Porque vocês sabem que os nazistas eliminavam gays, enfim, lésbicas. Incitar a violência contra marxistas. Então, né, o nazismo também fazia isso. Então, assim, eu estou ali estimulando indiretamente, mas eu não digo, eu gosto, eu cultuo a cultura nazista, então eu quero que vocês também façam isso através do crime de homicídio contra pessoas dessas características. Isso não fica explícito, isso é indireto, isso é subjetivo. Enquanto que na incitação é um estímulo direto, né? Eu estou incitando, eu acho que vocês têm que matar todas as pessoas que usam o cabelo cacheado. Estou fazendo uma brincadeira bem absurda aqui, né? Então, é um crime determinado. Então, é um estímulo direto. Né? Essa que é a grande diferença entre apologia e incitação. Não cabe, entende-se, né, que não cabe a tentativa para nenhum desses crimes, na verdade, tá, gente? Porque como é um crime obstáculo e já pune o ato meramente preparatório, né, então não caberia a tentativa, tá? Algumas outras características, né, desse delito de apologia. Se eu estou fazendo apologia a 2 ou mais crimes, se eu estou fazendo apologia a 2 ou mais criminosos, numa mesma conduta, por exemplo, no mesmo discurso, numa mesma palestra, numa mesma live, né, virtual, eu vou ter, então, o concurso de crimes, na hipótese ali, formal imperfeito. Vai ser informal imperfeito porque, apesar de ter uma mesma conduta, a gente está ali, né, e seria um único crime, a doutrina entende que seria concurso de crimes, né, mas vai ter essa imperfeição por conta de ser 2 crimes bem determinados ou 2 pessoas bem determinadas, né. Uma outra peculiaridade, que no artigo 22 da Lei de Segurança Nacional, que a gente já mencionou lá no delito de incitação, a gente tem lá a propaganda de fatos violentos, propaganda de guerra e outras coisinhas mais, né, que a gente poderia caracterizar como apologia específica. Acho que a gente até poderia pegar aqui a questão da segurança nacional. Deixa eu ver se eu tenho fácil aqui para a gente ler junto, que é um delito bem interessante. Deixa eu pegar aqui o crime, gente, que o artigo, que eu não vou ler de 1770. Vamos pegar aqui, 1770.
7170, né? Não 770. 7170 aqui. É uma lei pequenininha também. Aqui. Artigo, né, 22. Que daí tem lá, né, dos crimes e das penas, né? Porque antes são as disposições gerais, e aí a gente já tem já dos delitos, né, e das penas. O 22 vai dizer: fazer em público propaganda de processos violentos e ilegais para alterar a ordem pública e social, discriminação racial, de luta pela violência entre classes sociais, perseguição religiosa, guerra, ou quaisquer dos crimes previstos nessa mesma lei. Aí a gente tem vários, tá, gente? Então, ali é bem essa ideia da propagação, né, da propaganda de atos violentos, tal, guerra. Tem também um aumento de pena quando isso é feito no local de trabalho ou por meio de rádio ou televisão. Claro, né, gente, a gente está falando de 83, então não tinha internet ainda, né? Mas então é interessante a gente verificar essa situação, né, esse delito, para a gente verificar esse ato, então, né, de apologia, uma apologia específica, né? Opa, estou no Código de Processo Penal, não, Código Penal. Dei uma viajada. Muito bem. Voltando, então. Tá, então essa parte aqui da apologia, terminamos. Vamos, então, para o 288, gente, associação criminosa. Se vocês forem ver, abaixo, no meu vademecum, tem essa citação, essa menção, desculpa. Embaixo do 288, que vai dizer, né, associar-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, vai ter a menção da Lei 12.850 de 2013, que é a lei que a gente chama de lei de organização criminosa. Gente, aqui no Código Penal, no 288, a gente está falando de associação criminosa, certo? Que é aquela ideia antiga de quadrilha ou bando, tá? Que não existe mais. Mesmo que a gente vê, às vezes, acontece, tá? Em jornal, né? Na televisão. Vão ser denunciados por formação de quadrilha. Gente, não existe mais essa expressão quadrilha ou bando. Com a lei de 2013 que veio, ela botou fim a essa expressão e agora a gente não chama mais de quadrilha ou bando. A gente chama de associação criminosa. Vão ser denunciados por associação criminosa, né? Tendo 3 ou mais pessoas. Quadrilha, né, a partir de 4, lembra? Então, aqui, associação criminosa do Código Penal, né, é de 3 ou mais pessoas, tá? O conceito de organização criminosa, que daí é lá, né, no artigo 1º da Lei 12.850, que nós já vamos ver um pouquinho mais para frente, teve todo um debate doutrinário, tá? Quando teve a Convenção de Palermo, se não me engano, em 2011, posso depois verificar essa informação, mas por ali, que foi uma convenção internacional toda voltada para o combate à corrupção e organização criminosa transnacional e internacional, teve a criação de um conceito de o que seria organização criminosa. Mas a doutrina brasileira e os legisladores não queriam pegar esse conceito internacional e internalizar no Brasil, né? Então, eles daí fizeram essa lei específica 2.850 e criaram, então, esse conceito que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas, voltando para a associação criminosa, a gente pode dizer que é um crime simples, né, que busca, então, a paz pública. É um crime comum, que tem, então, não tem especificidade para ver quem que vai ser o agente ativo ou passivo. É um crime formal, como os outros dois, que a gente viu até agora, incitação e apologia. Não precisa do resultado, né? A mera associação já consuma, né, o crime de associação criminosa. Então, a mera união de vontades voltada para cometimento de crimes já consuma, né, o crime. É um crime de perigo comum ou abstrato, né, exatamente porque a gente não tem ali o que está sendo necessariamente, né, tutelado, é a paz pública, então é uma coisa muito genérica, né, a tranquilidade pública. Então, a gente tem um número de pessoas indeterminadas que vai atingir, né, por isso também é um crime vago, essa ideia de perigo comum abstrato e crime vago é bem essa questão
de um número determinado de pessoas, que não sabem que nível que vai atingir essas pessoas, né? Então, um perigo que a gente não tem como concretizar. Crime obstáculo, como os outros, né? Que vai punir, então, a mera preparação. É um crime de forma livre, não tem um vínculo de como que se deve perpetuar essa associação. É um crime permanente, enquanto as pessoas estão ali em vontade de se unir para praticar crimes, vai estar acontecendo, né? Concurso necessário, né, gente, exigido no crime de associação, né, porque precisa de mais de uma pessoa, certo? Que mais? Vamos lá. Como eu falei, é uma associação, né, o conceito, né, do crime de associação criminosa é uma associação estável e permanente. Então, se foi para a prática várias pessoas, né, 2, 3, 4, 5 pessoas, para praticar um único delito, gente, vai ser concurso de pessoas, não vai ser associação criminosa em concurso com o crime tal, tal, tal. Não. Vai ser, então, né, o crime tal, tal, tal em concurso de pessoas. Prática indeterminada de crimes dolosos, gente. Crimes dolosos, não pode ser crime culposo, obviamente, né? Então, a gente tem que pensar ali, e tem que ser práticas indeterminadas, como eu falei, se for uma prática determinada, nem que seja, galera, a gente está se juntando aqui, nós 5, para praticar 5 roubos em 5 bancos determinados. Não vai ser associação criminosa, né? Vai ser, então, concurso de pessoas, porque tem a determinação ali da prática, tá? Né, se for, então, somente, como eu falei ali, caso contrário, vai ser só um concurso de pessoas. Crime comum, então, né, com concurso necessário. Qualquer pessoa, mas tem que ser no mínimo 3. Associação criminosa tem que ser no mínimo 3. Algumas peculiaridades. Se um deles for um inimputável, um menor de 18 anos, uma pessoa que tem algum desenvolvimento incompleto mental, vai contar dentro dos 3 mínimos? Vai contar, tá? Se ela tá ali, mesmo, né, em união de esforços e tal, cometer um crime os 3, vai responder, vários crimes, né, de forma indeterminada se associaram para tanto, vai contar e vai responder por associação criminosa. Claro, o imputável vai responder ali pela absolvição imprópria, né, gente, vai responder pela medida de segurança, né, ou então, no caso do menor de idade, vai responder ali pelo ato infracional, mas os outros 2 que eram imputáveis, maiores de idade, capazes, tal, vão responder pela associação. Eram 4 pessoas, mas apenas 2 foram identificadas pela polícia, por exemplo, mas se sabe pelas investigações que haviam 4. E aí, gente? Os 2 identificados, denunciados, vão responder, podem vir a responder pela associação criminosa, tá? Se um dos agentes tem, né, menos de 21 anos, ali deveria ser menos, né, gente? O prazo prescricional cai pela metade? Sim. Para aquele menor, né, de 21 anos, a prescrição cai pela metade. Mas isso não vai alcançar os demais que são imputáveis, tá? A prescrição decorre normal. Se um dos autores é absolvido... a pena eu não falei para vocês, né, gente? A pena de associação é de 1 a 3 anos. Então, não fica mais no juizado especial. Mas é possível aplicar a suspensão condicional do processo, né, gente? O sursis. Porque a pena mínima é de até 1 ano. Onde é que a gente estava? Tá. Se um dos autores é absolvido, isso alcança os outros se houver só 3 pessoas, né? A associação vai cair por terra, né, entre aspas. Por quê? Se a gente tem só 3 agentes, tá? Associação criminosa. E aí vamos supor que a sentença de um deles saia primeiro do que aqueles outros 2. E esse primeiro é absolvido da associação criminosa. Simplesmente vai responder só por concurso, por exemplo. Ou é absolvido do próprio crime. Gente, isso acaba atingindo os outros 2. Porque não tem como ter... Desculpa pelo barulho dos cachorros, mas vamos adiante. Não tem como ter associação criminosa de apenas 2. Aí seria apenas concurso de pessoas, né? Mas não associação. Agora, se houverem 4 pessoas,
no cometimento ali das práticas criminosas, e um é absolvido, mantém os três. Então, os três podem vir a responder por associação, né? O crime continua ativo de associação criminosa, ainda que aquele quarto integrante seja absolvido, tá? Muito bem, vamos lá. Se as pessoas não se conhecem pessoalmente, somente via virtual, é cabível, gente, a associação criminosa? É cabível. Para cometer, por exemplo, os crimes na web, fraudes, né, sei lá, estelionatos, crimes, né, cybercrimes. Então, sim, é possível haver a responsabilidade por associação criminosa se organizaram, né, para esse cometimento de forma indeterminada. Como eu falei, é um crime de perigo abstrato, um crime formal, então a consumação já ocorre com a mera associação, mesmo que os crimes não ocorram, né, por conta dessa ideia da convergência de vontades. Então, a gente faz um grupo do WhatsApp, vamos cometer crimes de estelionato, né, fazendo aquele negócio de pedir ajuda, né, quem nunca passou por isso, né, gente? Daqui a pouco um amigo teu começar a pedir dinheiro para ti e tal, deposita para esse, né? Na verdade foi clonado, né, o WhatsApp do teu amigo. Então, a gente, ainda que a gente não venha, né, a exigir dinheiro, a pedir dinheiro, né, mesmo que a gente não venha ainda clonar o aplicativo do colega, do amigo lá que tu vai exigir então dinheiro, ainda assim, né, a gente já tem a consumação do crime. Desculpa, a tentativa, gente, de associação criminosa, para alguns doutrinadores minoritários, caberia. Mas pensando que a associação criminosa também é um crime de obstáculo, né, já teria se consumado pela mera vontade de se associar para cometer os crimes. Bem pela aquela ideia, né, gente, da ponte de ouro do direito penal, né, que desiste, né, a ideia da desistência da prática, né, de qualquer ato. Então, se a doutrina minoritária entende que por conta dessa ideia da ponte de ouro do direito penal, se de repente entram para conversar, para cometer, mas não fazem absolutamente nada, só ficam nas conjecturas verbais ou, né, digitados, enfim, por exemplo, no mundo virtual, existe uma doutrina minoritária que entenderia que não teria praticado nenhum tipo de delito, mesmo que fosse a associação, né? Então, o crime obstáculo é aquela ideia de, né, cometer outros crimes secundários ou terciários. Mas aqui, então, é uma doutrina minoritária, tá, gente? A ideia dos crimes contra a paz pública por serem crimes formais ou crimes de obstáculo, o resultado é meramente um mero exaurimento, né? A associação, no parágrafo 1º, ele tem a pena majorada, né? Como vocês podem ver, aumenta de até a metade, quando os delitos ali, né, se a associação ela é armada, e aí aqui é armada, gente, não só arma de fogo, pode ser arma branca, qualquer arma, ou que tenha participação de criança ou adolescente dentro da associação, né? Lembrando que basta que um dos associados, né, ali, como vocês já sabem, né, que são 3 pessoas, lembrem de colocar, né, bifar ali o 3, né, é bem importante isso. Basta que um dos associados esteja armado, e basta ainda que seja somente a posse, ou seja, mesmo que a pessoa não venha a utilizar no cometimento lá daqueles crimes indeterminados, né, já tem a majoração do crime. Outra coisa, gente, a lei de crimes hediondos, lei 8.072, no artigo 8º, vai dizer que quando a associação for para o cometimento de crimes hediondos ou equiparados, né, que é o crime de tráfico, ai, gente, dei uma travada aqui, esqueci completamente. Tráfico, terrorismo e... Cadê os crimes hediondos? Deixa eu ver lá junto para não falar besteira, né, gente? Não custa nada a gente olhar junto. Tá, aqui. Será de 3 a 6 anos
quando a prática for de crimes hediondos, ou, é o TTT, né? Tortura, tráfico ou terrorismo, né? Tráfico, então, de entorpecentes, drogas, né? É o TTT. Então, tráfico, tortura e terrorismo, ou crime hediondo, então vai ser a pena de 3 a 6 anos, né? Não o crime aqui, que é de 1 a 3 anos. Aqui, gente, a gente tem uma associação criminosa qualificada, não majorada, que não é aumento de pena. A gente tem pena própria. Lembra daquela especificidade que a gente já conversou? Quando a gente tem pena própria, é qualificadora do crime ou privilegiadora, né? Quando tem uma pena menor. Né? Então, nesse caso, a gente vai ter uma associação criminosa qualificada, porque tem pena própria de 3 a 6 anos, tá? E no parágrafo 1º, lá do artigo 8º da Lei de Crimes Hediondos, a gente tem a delação premiada, né? A pessoa que, de repente, ele fazia parte da associação, mas vai lá e delata para desmantelar, então, essa associação, tá? A gente tem ainda na Lei de Drogas, na Lei 11.343, no artigo 35, o crime de associação para o tráfico, é uma pena altíssima, gente, 3 a 10 anos, né? E aqui o tráfico é tanto o tráfico do 33 como o tráfico, né, do 34 do Código Penal, tá? As figuras ali, né, os verbos, então, abrangentes desse delito, né? A associação para o tráfico mínimo de 2 pessoas, então é uma especificidade, tá? O objetivo, então, ali é o cometimento do crime de tráfico, né, a organização e tal, do cometimento de crime de tráfico, tá? Opa, vamos lá. O crime agora, gente, de organização criminosa, diferente da associação, não está previsto no Código Penal. Está previsto, até deveria ter colocado aqui, né, gente? Eu faço questão de botar aqui agora rapidinho. Lei 12.850? É isso? Meu Deus. Eu acabei de falar sobre essa lei, gente. Tem um travado aqui. 12.850? 12.850, de 2013, né? Que é a lei específica que trata sobre a questão da organização criminosa, como eu já falei ali no iniciozinho. Aqui, gente, 4 pessoas ou mais. Então, vamos lá, vamos voltar. Associação criminosa para cometimento de tráfico, lei de drogas, pelo menos 2 pessoas, 2 ou mais. Associação criminosa, Código Penal 288, 3 ou mais. Organização criminosa, que a gente tem aqui, né, a definição específica, que eu acho que vale a pena a gente até ler junto. Eu vou abrir aqui no meu Vademecum, que eu tenho os meus post-it aqui para ler. Organização criminosa, 4 ou mais, tá? E daí é na lei 12.850 de 2013. Gente, no parágrafo 1º, né, lá desculpa, artigo 1º, parágrafo 1º da lei vai definir o que é organização criminosa, né? Então vai dizer que a organização criminosa é associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cuja pena seja superior a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Gente, então são várias coisinhas. 4 ou mais pessoas. Tem que ter uma estrutura ordenada. Isso lá na associação não exige. Tem que ter uma divisão de tarefas, mesmo que seja informal. Então, um é motorista, o outro faz somente o cometimento das drogas, o outro organiza as balas e as armas e tal. O outro é o cabeça da associação que vai dizer, da organização, quem que vai dizer qual o local que a gente vai cometer o crime, né? Então, o outro é o que vai fazer a ocultação dos cadáveres, divisão de tarefas, ainda que seja de forma informal. Outra coisa, gente, aqui não é para o cometimento de crime, ponto. Não. É para obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, né, gente? Então, vantagem de qualquer natureza, claro, obviamente que isso vai ser através de cometimento de infrações, né, infrações penais cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Não é a pena mínima, é a pena máxima mais de 4 anos. Então, cometimento de furto.
Se organiza só para cometer furto. É organização criminosa, gente? Não, porque a pena é de 1 a 4 anos. Ponto. Até 4. Não, tem que ser superior a 4 anos, tá? A pena máxima superior a 4 anos. Ou crime transnacional. Agora, se é para cometer furto na modalidade transnacional, qualquer pena, né? Então pode ser até contravenção penal, tá? Então, vamos se organizar para fazer propaganda de medicamento abortivo. Lembra que eu falei para vocês? Né? Propaganda de medicamento abortivo é contravenção penal. Nós vamos criar uma organização criminosa, ordenada com divisão de tarefas, tal, para transnacionalmente, né? Então, em vários estados, né, em vários países, fazer essa propaganda. Gente, é qualquer pena, então contravenção penal cabe, né? Então, pode ser para cometer contravenções quando na modalidade transnacional. Uma peculiaridade, a lei 7960, que é a lei de prisão temporária, possibilita, então, quando é para desmantelar uma organização criminosa, né, que faça a prisão temporária, tá? Então, lembrando que a prisão temporária, né, é um rol taxativo, né, que tem lá no iniciozinho do artigo, quais que são os delitos, e organização criminosa está entre uma delas. E por último, gente, a gente tem o 288, letra A, né, que é a constituição de milícia privada. É um delito, gente, que foi adicionado ao código, né, 288A. Então, foi adicionado aqui ao título de crimes contra a paz pública em 2012, a partir dessa lei 12.720, que é a lei de extermínio de seres humanos. Olha que coisa forte, né, gente? Uma lei de extermínio de seres humanos. Sim, é uma pena de 4 a 8 anos, é um crime comum, pode ser praticado por qualquer, né, agente ativo ou passivo. Necessariamente precisamos ter um concurso necessário de agentes, mas o tipo penal não diz quantos, não diz. Então, não tem um número mínimo, mas exige uma pluralidade de pessoas ativas. O tipo penal vai dizer o seguinte: constituir, organizar, integrar, manter, custear, organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão para a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos nesse código, qualquer crime, tá? A gente tem esse código penal, né? Por óbvio. Então, é um crime vago, né? Porque vai atingir um número indeterminado de pessoas. Fazendo alguma agora conceituação, né, do que seria essa organização paramilitar. É bem essa ideia de organização criminosa com características militares, pessoal armado, né, hierarquia de atividades. A milícia particular ou privada é aquela ideia de, frente a uma omissão do Estado, vem um determinado grupo que promete, né, uma segurança daquele local, né, claro, mas através de muita violência, né, então, essa ideia da milícia privada é bem essa ideia dos grupos de facções organizadas, né, que atuam, por exemplo, nos morros cariocas, né, nas comunidades carentes, talvez aqui até mesmo de Florianópolis, que a gente poderia, né, colocar como uma milícia particular ou privada, por conta dessa omissão do Estado. Eles agem, né, em nome do Estado, então. E o esquadrão, ou grupo, né, é essa ideia do esquadrão da morte, né, e essa foi a ideia da criação da lei em 2012, né, por essa morte generalizada de pessoas determinadas ou indeterminadas. Vou até botar aqui para não ter problema. Ou indeterminadas, né? Então, essa ideia de chegar e matar todo mundo, é meio que essa... vai na mesma vibe da chacina da Candelária, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, essa ideia de até mesmo que aconteceu, por exemplo, naquele presídio, gente. Ai, meu Deus. Esqueci o nome do presídio, deixa eu pesquisar, mas se eu sair agora vai sair minha apresentação aqui. Mas eu até posso parar já, posso interromper o compartilhamento já. Mas é bem essa ideia do... Meu Deus, esqueci, gente. Chacina, como é que era o nome? Eu vou ter que procurar isso aqui, gente. Presídio, chacina...
Não é o de Carandiru. Nossa, mãe do céu, tão óbvio, né? A chacina que aconteceu no Carandiru, né, gente? Que um grupo de policiais tal entraram e mataram mais de 100 pessoas, mais ou menos, acho que é isso. Né? Mas então é bem exatamente essa questão. O de Altamira a gente não poderia considerar porque foi entre eles mesmo, né, a matança. Mas a ideia aqui do grupo de extermínio, né, que prevê o 288A, é bem essa ideia de praticar vários crimes, mas daí tem essa questão, né, da organização, enfim. Bom, gente, então esses são os delitos que a gente trabalha, né, nos crimes contra a paz pública, tá? Aula 14, então, eu fiz essa aula gravada por conta do nosso plano de ensino, que a gente tem muito material aí para trabalhar, e se eu não gravasse, a gente não daria conta, tá? Fiquem tranquilos, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente fala ou em aula, ou mandem no grupinho do WhatsApp. Tá bom? Ou podem mandar também comentários aqui, que afinal de contas está disponível isso no YouTube, né? Tá bom? Um abraço para vocês, se cuidem, até mais.